noite, família! Como vai você? Hoje, mais uma vez, estamos juntos aqui no consultório e queremos que seja um bom encontro para você e para nós também. Vamos falar muito sério hoje sobre a possibilidade do ensino da ideologia de gênero nas escolas. Nós precisamos parar e pensar sobre isso de modo muito sério. Está prestes a ser aprovado um documento que tornará obrigatório no currículo oficial da educação no Brasil, em escolas públicas e particulares, o ensino da ideologia de gênero, contrariando o desejo de maior parte das famílias no Brasil. E para começar o nosso programa, já te dizendo do que nós vamos falar, quero chamar agora um vídeo que vai trazer um panorama da nossa conversa de hoje, recapitulando do que já aconteceu nos últimos anos, com o que vem acontecendo, da proposta do Ministério da Educação, junto às escolas, enfim. Queremos que esse assunto seja debatido em família, de modo equilibrado, e a nossa convidada de hoje é uma advogada que vem com muito boa vontade esclarecer para nós o que diz a lei sobre os direitos da família, sobre os limites que devam ser respeitados. É a doutora Damares Moura. Bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Darleide. É sempre uma alegria e um prazer estar aqui no seu programa. Obrigada. Então vamos acompanhar juntas, eu, doutora Damares, e você. Acompanhamos esse vídeo agora e na volta queremos ouvir da advogada o que é o direito da família. Quando uma criança é exposta a uma situação, como por exemplo vimos há poucos dias, repercutiu muito nesse final de semana, de uma criança exposta a uma exposição dita ser uma exposição de arte e as famílias reagem, mas muitos são contrários e acreditam que deva ser visto apenas como arte. É ou não é? Bom, vamos falar primeiro sobre ideologia de gênero. Pode ou não pode ir para as escolas sem o consentimento das famílias? Acompanhe com a gente. O número de crianças confusas sobre o próprio sexo está explodindo. E você, quer que o seu filho faça parte dessa estatística? Acredito que não, pois a ideologia de gênero desconstrói a identidade humana por onde ela passa. Você sabia que na Inglaterra, nos últimos 5 anos, subiu 1000% o número de crianças que se submetem a tratamento transgênero? E na Escócia, mais de 500% apenas nos últimos 4 anos? Isso não é por acaso. O número de crianças confusas a respeito do próprio sexo está explodindo nos países que promovem a ideologia de gênero em suas escolas. E por que isso? Simples. A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada um deve construir sua própria identidade. E se é assim, todas as crianças devem experimentar todas as formas de sexualidade possíveis até encontrarem um gênero para si mesmas. Como isso se daria? Através de materiais didáticos e uma nova pedagogia voltada para a desconstrução sexual. Sim, ideias têm consequências, e as consequências da ideologia de gênero promovem exatamente esta confusão, fazendo nossas crianças duvidarem de si mesmas na sala de aula, ambiente onde os pais estão cada vez mais ausentes e onde as crianças estão em fase de natural imaturidade e questionamento. O que muitos escondem é que existe uma verdadeira indústria do gênero por trás de toda essa confusão e que está organizada para destruir nossas famílias. Com certeza você já ouviu na televisão alguém dizer que a família é uma instituição antiquada, que os tempos mudaram e que precisamos abrir a cabeça. É porque não estão conseguindo mudar a cabeça da população que a estratégia de promover a ideologia de gênero nas escolas se tornou tão urgente para eles. Foi por isso que em 2014, quando o Congresso votou a proposta de Plano Nacional de Educação, deputados e senadores retiraram todas as referências à ideologia de gênero do seu texto, respeitando assim a vontade expressa do povo brasileiro que rejeita essa ideologia. Em 2015, quando chegou a hora de se votar os planos estaduais e municipais de educação, o MEC, atropelando a decisão do Congresso, tentou impor silenciosamente o gênero aos estados e municípios. Depois que o gênero já havia sido rejeitado pelo Congresso, por meio da Segunda Conferência Nacional de Educação, o CONAE 2014, o MEC produziu um documento que depois seria transmitido a todos os estados e municípios, definindo a questão do gênero como diretriz educativa,
E ainda por cima, como se tivesse sido aprovado pelos deputados e senadores. A trapaça se encontra em inúmeras páginas do documento. Vamos dar apenas alguns exemplos. Na página 25, o MEC afirmava que a União, os estados e os municípios deveriam promover a diversidade de gênero. Veja, não estão falando em respeitar a diversidade de gênero, mas sim em promovê-la. Na página 36, você vai ler que os estados e municípios deveriam disseminar materiais pedagógicos que promovam a igualdade de gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Na página 41, que estados e municípios deveriam desenvolver, garantir e executar anualmente nos sistemas de ensino fóruns de gênero. Na página 92, que estados e municípios deveriam ampliar os programas de formação dos professores sobre gênero, diversidade e orientação sexual. Mas vejam, assim como eu, milhares de pais e professores lutaram democraticamente contra o documento em nossas câmaras municipais. O movimento foi histórico e disse não a essa fraude. Cidade a cidade, a ideologia de gênero foi rejeitada dos planos de educação de quase todos os 6.000 municípios brasileiros. Era de se esperar que, após essa imensa pressão popular, o governo desistisse dessa ideia de introduzir à força o ensino da ideologia de gênero nas escolas do Brasil. Mas não, o MEC colocou novamente as chamadas questões de gênero na Base Nacional Comum Curricular, um documento que se propõe a impor o conteúdo de aprendizagens consideradas essenciais para todos os alunos brasileiros. Se for aprovada, a base deverá ser implementada por todas as escolas do Brasil, não só na rede pública, mas também na rede privada. Na prática, o documento propõe os seguintes absurdos nas nossas escolas. Na página 159, está escrito que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais, pessoais e coletivas, de modo a problematizar questões de gênero e corpo. Na página 165, se volta a dizer que o professor de artes deve refletir sobre as experiências pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Na página 305, se estabelece que na área de ciências humanas a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. E não para por aí. Na página 351, se estabelece que o professor de História coloque em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Na página 378, se estabelece que o professor de História trabalhe em aulas questões de gênero, anarquismo e protagonismo feminino, mostrando as transformações ocorridas no debate sobre as questões de gênero no Brasil durante o século XX. Vocês estão vendo? A ideologia de gênero está presente no documento, é explícito, e o governo brasileiro demonstra com isso ignorar a vontade popular. Se a base for aprovada, terá valor de lei e será obrigatória. A ideologia de gênero será imposta de forma autoritária como a única moral permitida, quer os pais queiram ou não. Mas o que diz a nossa Constituição? Diz que a educação é dever do Estado e da família, e que o Estado deve criar todos os meios legais necessários que garantam à família a possibilidade de se defender contra qualquer programa, prática ou propaganda que contrarie o respeito aos valores da família. E ainda mais, o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será ministrada a seus filhos. Não vamos aceitar a imposição deste absurdo sobre os nossos filhos. O governo pretende aprovar a Base Nacional Comum Curricular ainda este ano de 2017. Por isso, pare, reflita e nos ajude enquanto ainda é tempo. E compartilhe esse vídeo com pais, professores, diretores de escola, vereadores, lideranças de sua comunidade. Ninguém pode ficar indiferente. A ideologia de gênero deixa marcas que ficam para sempre. Muitos de nós recebemos em grupos nas redes sociais vídeos como este e muitos ficam pensando, é verdade ou não é verdade? O conteúdo é verdadeiro ou há muito de um grupo defendendo o seu ponto de vista? Mas e o que diz a lei? O que está na Constituição? Quais são os direitos da família e os direitos das crianças? Até que ponto nós temos que tomar posse daquilo que é a favor da família com consciência, como bons cidadãos, especialmente, antes de tudo, antes mesmo de darmos a nossa opinião aleatoriamente? Então, a proposta é conversar com você, ouvir a você também, mas ouvir especialmente a quem tem um conteúdo embasado na lei, como é o caso da nossa convidada de hoje, a doutora Damares Moura. Doutora Damares, o que vimos agora faz sentido?
É isso mesmo? Ou seria mais um vídeo que se espalha e traz uma verdade aqui ou acolá? Esse documento existe? Existe. Este é o projeto, não é, de uma base nacional comum curricular. Não foi aprovado, mas existe, e este conteúdo apresentado, ele é verdadeiro. Não é? Eu já tive acesso ao documento, já o li, não é? E, de fato, existe a introdução deste conteúdo e, sendo aprovada essa base comum, ela será obrigatória para todas as escolas brasileiras, públicas e privadas. Então, a informação da existência desse documento, da sua iminente aprovação e do conteúdo que ele contém é real. Isso vai infringir o direito da família que não deseja que esse conteúdo seja ensinado aos seus filhos? Qual é o limite disso? Eu gostaria de traçar uma linha então, aqui, Darleide, usando a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior deste país. Qualquer outra legislação que venha a ser aprovada, ela precisa estar em harmonia com a Constituição Federal. Eu tenho formação em direitos fundamentais e gosto muito de basear qualquer apresentação que eu faça na nossa Constituição Federal. Não é? Existe um capítulo na Constituição, que é o capítulo 2, ele trata dos direitos e garantias fundamentais das pessoas. Não é? E é o artigo 5º, o famoso artigo 5º, mas vai até o artigo 17. Né? Nossos direitos e nossas garantias fundamentais. Quais são elas? O que é um direito fundamental? As pessoas falam muito em direito fundamental, em direitos humanos. O que é um direito fundamental? É aquele que um país considera como sendo um direito sem o qual os seus cidadãos não têm vida plena, não têm vida digna. Então, o legislador brasileiro, ele elegeu, lá no artigo 5º até o 17, tudo que o Estado brasileiro considera como um direito fundamental dos seus cidadãos, sem os quais eles não têm vida digna. Então, eu quero começar pelo artigo 5º, que diz expressamente, e aí eu fico preocupada, porque nós já temos uma garantia constitucional da não discriminação, do combate à intolerância, não é? Nós já temos a garantia da igualdade, já temos a garantia da fraternidade, não é? O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, que nenhum cidadão, nem nacional e nem estrangeiro, pode sofrer neste país qualquer espécie de discriminação. Não é? E aí, o inciso 3º, que são aqueles numerais romanos que vêm depois do artigo, ele diz o seguinte, que ninguém nesse país poderá ser submetido a um tratamento desumano. Eu vejo no artigo 5º e no inciso 3º uma garantia ampla da não discriminação, de tratamento digno, igualitário e